Vocês ouvem a voz da mocinha falando também? Ah, é? Sim, sim. Sim. É, mudou. Agora achei que só eu que Eu escutava pergunto ela. se quer sair da reunião. Até Enche... pergunto se quer sair da reunião. Ah, é? É. Ela nunca vi ela perguntando isso, não. Não, parece escrito, não pergunta. Ah, eu nunca reparei. Nunca reparei. Aqui ela perguntou também. Se você quer sair da reunião a hora que eu comecei a gravar, é isso? É, Isso. Ah, olha que interessante. Quer dizer, se você não concordar com a gravação, você cai fora, né? é verdade. Ah, por isso esse não aparece para mim. Muito bem. Gente, vamos lá, Sigilo então. para os alunos. Como é que é, Nivaldo? É sigilo só para os alunos. É. Muito bem, vamos lá, então. A lição de número 5, no texto 1 da lição número 5, vai trazer como tema definindo o método do livro inteiro. Esse método do livro inteiro é o que se chama de método sintético, tá? Método sintético. O que é um método sintético? É aquele método que analisa, que se estuda algo a partir de um contexto geral, indo para um contexto específico. É bem tranquilinho isso, e até o autor ali, ele coloca um exemplo bem claro, faz uma analogia com o sítio arqueológico, né? Então, quando um arqueólogo ele vai analisar um terreno, o que ele faz? Primeiro, ele faz o mapeamento do terreno todo, né? Ele faz o mapeamento do terreno todo, analisa a condição do terreno, e depois ele começa a fazer as divisões, né? Faz a sondagem, faz a avaliação, depois ele começa a dividir em blocos, né? E cada bloco aí vai avaliando, bloco por bloco, e depois ele vai começar a escavar propriamente e extrair os materiais daquele terreno. E aí ele começa a peneirar, ele começa a separar os materiais e analisar os materiais. Então, o que ele fez? Ele começou analisando o terreno como um todo, depois foi reduzindo, né? Ele vai reduzindo até achar, até começar a analisar propriamente aquilo que eles encontram nos terrenos, né? Então, quando a gente aplica esse método na Bíblia, como se não, né? Você pega a palavra de Deus, avalia ela como um todo, um contexto geral das Escrituras, e aí você divide as Escrituras. Então, nós temos, por exemplo, a Bíblia completa. Nós estabelecemos, avaliamos a Bíblia como um todo, estabelecemos conceitos gerais relacionados à palavra de Deus, e aí nós dividimos ela, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí o que a gente faz com o Antigo Testamento? Você fatia o Antigo Testamento também. O Antigo Testamento vai ser fatiado Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Aí você pega o Pentateuco e vai fatiar ele, né, em 5 partes, que são os 5 livros. Você pega os livros históricos, faz o mesmo, livros poéticos, faz o mesmo, livros proféticos, você pode até fatiar em 2 profetas maiores, menores, aí você pega cada um e fatia novamente. Então, é esse processo, né? Quando você parte, né, o método sintético, você parte do geral, você parte de um conceito mais amplo para um conceito mais específico, para um conceito mais restrito. Então, esse é o chamado método do livro inteiro, ou método sintético. Tá? Então, esse método, ele nos fornece como se fosse uma vista aérea do terreno. Né? Quando você, por exemplo, se você está na terra, no chão, num terreno qualquer, você tem uma visão, mas vai depender dos acidentes geográficos que tiver ali à sua volta. Se tem morros, tem montes, tem árvore. Então, isso vai acabar limitando, quando você está ali no meio, acaba limitando a sua visão.
eu não sei se você já deve ter visto, né, imagens do alto, assim, feitas por avião, por drone, enfim, quando dá uma visão ampla, assim, do terreno. Então, essa visão faz você perceber, antes de você entrar na mata, vamos dizer assim, e entrar naquele terreno, o que você faz? De cima, você tem uma visão geral, fala, poxa, aqui está isso, aqui está aquilo lá, olha, se eu tiver aqui, eu sei que para cá tem isso, né? Tem uma lagoa, tem umas árvores ali, tem um corguinho correndo um canto, enfim, você de cima você consegue ter essa visão geral. Então, o método sintético, ele se preocupa primeiramente, né, com essa visão geral, com essa visão ampla, essa visão de cima, né, do terreno. E ele nos traz um passo a passo para estudar, para compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, o passo a passo é o seguinte: a leitura do livro todo, depois a divisão das partes, o resumo geral das partes e análise de partes específicas. Então, aplicando a Bíblia, né? É como se nós disséssemos assim, ó, a gente vai contextualizar a Bíblia toda, porque a Bíblia, quando a gente fala leitura do livro todo, é claro que a leitura completa da Bíblia é essencial, mas não é daí que parte o método sintético, tá? O método sintético vai partir da divisão dos livros, ok? Então, você tem, por exemplo, que ter uma compreensão geral das Escrituras, mesmo sem ler propriamente as Escrituras, mas compreender são as Escrituras, como ela foi escrita, por quem foi escrito, por quanto tempo foi escrito, esse tipo de entendimento. Isso é a sondagem ali do terreno. Você está sondando o terreno. E aí você divide no Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí você percebe que existem características específicas em cada uma dessas grandes partes. E aí você vai estabelecer essas características. É a partir desse momento que você começa a fazer a leitura. Tá? Então você separou, você já dividiu ali em partes e vai começar a fazer a leitura. Então você pega, por exemplo, o Pentateuco. Você tem um grande bloco, que é o Pentateuco. E aí, quais são as informações que a gente vai levantar em relação a isso? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu? Sabe aquelas perguntinhas que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente tem que fazer para o texto? A gente faz para o livro, como um todo, para identificar esse livro, né? Para a gente levantar as informações básicas. Aí, você vai fazer a leitura propriamente. Pega Gênesis, faz a leitura de Gênesis, numa tacada, né? Numa tacada. Eu sei que não é fácil, né? Você lê todos os capítulos de Gênesis assim, numa tacada, mas numa tacada que eu digo não precisa ser necessariamente num dia, mas assim, você vai ler ele. Chegou no final, você vai conseguir fatiar esse livro, dividir esse livro em períodos. Então, por exemplo, o livro de Gênesis ele tem um período que fala sobre a criação, depois tem um período que fala sobre do tempo do governo humano, que vai até Noé, depois tem o período patriarcal, né? Período patriarcal pré-mosaico, aí depois vem o período mosaico, período de Moisés, aí depois tem o período de José, e aí encerra o livro. Então você tem esses períodos claramente desenvolvidos. Cada uma dessas partes, o que a gente faz? Faz um resumo geral, né? Estou falando em método de estudo. Como que eu vou estudar? Eu vou fazer isso, eu quero estudar Gênesis, eu vou ler o Gênesis inteirinho. Depois eu vou por partes. E o que eu vou fazer depois? Vou ler de novo. Só que aí eu já vou ler ele fatiado, ele em partes. Eu faço um resumo e analiso essas partes específicas desse resumo. Então eu pego, por exemplo, o texto da criação. Analisei o texto da criação. Fiz um resumo geral desse texto. E aí eu vou analisar ponto a ponto. Perdão. Capítulo por capítulo. E assim eu vou fazer com o livro todo, com a Bíblia toda, em cada partinha do texto, né? Tudo bem, eu falei com Gênesis, poderia ter pego um livro do Novo Testamento, mais fácil, mais curto, né? Uma carta do apóstolo Paulo, por exemplo, de 4, 6 capítulos.
Mas esse método é aplicado para estudo em cada uma dessas partes. A Merli está falando aqui que cansou só de ouvir falar. Mas o estudo bíblico é exigente mesmo. Como qualquer tipo de estudo vai exigir de nós, né? Dedicação, esforço. E se a gente estabelece uma metodologia, fica muito mais fácil quando a gente coloca uma metodologia e segue essa metodologia. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar lendo a Bíblia, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou estudar. Eu acho que é muito interessante a leitura da Bíblia como um todo. É leitura corrida, inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Eu não sei se todos vocês já fizeram a leitura da Bíblia toda. Mas então, eu acho interessante uma leitura geral da Bíblia para você ler tudo. Poxa, mas eu vou ler só, não vou parar para analisar? No primeiro momento, não. Faz a leitura completa, você vai ter uma noção geral. Vai anotando pontos, talvez, de dúvida, mas vai lendo, vai lendo. Aí depois, com calma, você vai voltar nos pontos específicos e vai avaliar pontos específicos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma compreensão muito melhor, muito mais ampla da palavra de Deus. Então, o texto 1, ele traz essa definição, né? O que é a definição do método do livro inteiro, né? Que é o método sintético, em que ele consiste, dá exemplos aqui e coloca ali o passo a passo também, né? Que eu coloquei aqui para vocês de forma resumida na tela, como esse passo a passo, como esse método funciona, o chamado método do livro inteiro. Né? Já no texto 2, ele vai trazer princípios de composição. Né? Então, o que é composição? Compor significa você juntar partes. Ele traz alguns exemplos aqui, como a música, a pintura, a poesia. A poesia, por exemplo, ela faz uma composição literária. Você junta palavras que formam versos, que formam sentenças, enfim, que forma a poesia. Então, a junção dessas partes a torna uma composição. Né? A pintura é a mesma coisa. Você junta ali os elementos, né, as tintas, os materiais, enfim, não entendo de pintura. Mas me parece, eu não tenho certeza, tem um pintor, uma pintora na sala? Alguém que pinta? Eu lembro que tinha alguém que pintava. Nenhuma de vocês? Acho que não está mais na sala, não lembro quem é. Mas eu lembro que tinha uma pessoa, uma aluna que pintava. A música é a mesma situação. Você junta ritmo, você junta melodia, você junta letra e compõe uma música. Né? Então, a composição é você colocar várias partes juntas para compor uma coisa só. Então, todas essas partes formam uma música, todas as partes formam uma pintura, todas as partes formam uma poesia, todas as partes do livro formam as Sagradas Escrituras. Né? Então, toda composição expressa uma unidade. Tá? Então, a Bíblia é uma composição. A Bíblia é uma composição de vários autores, feita por um tempo longo, um período longo de tempo, em condições das mais diversas e utilizando-se de diversos estilos literários, né, dos mais diversos estilos literários. Então, a Bíblia tem aproximadamente 40 autores, foi escrita num prazo aí de 1.600 anos aproximadamente, né, foi escrita, partes dela foram escritas no palácio, em tempos de paz, outra em tempos de guerra, outra em situações de perseguição, em várias condições. E usando-se vários estilos literários, que nós já falamos aqui, né? Nós já falamos de poesia, profecia, as narrativas, enfim. Que até essa lição de hoje vai repetir um pouquinho alguns pontos também em relação a isso, né? O estilo literário, as formas literárias. Mas então nós temos essas composições que elas foram feitas baseadas nas condições das pessoas, as épocas que foram escritas.
E apesar de tudo que está na palavra de Deus ter sido inspirado pelo Espírito Santo, as pessoas que escreveram, elas não entravam em transe, né? Não entravam em transe e começavam a psicografar. Elas escreviam baseado na sua vivência, baseado no estilo literário que ela conhecia, para as pessoas que conviviam na época desse escritor. E era feito de uma forma que as pessoas dessa época, elas compreendessem isso. Então, a composição da palavra de Deus, ela se dá de partes muito distintas, mas que tratam de composição humana e compreensão humana, para a compreensão humana. E por que que isso é tão importante? Tem uma frase que o livro traz aqui, que é o seguinte, quando conseguimos ver alguns desses princípios que o autor estava tentando comunicar, nós começamos a ver a motivação por trás deles. Então, quando a gente sai do nosso mundo, e entra no mundo dos escritores bíblicos e compreende o tipo de literatura que ele está usando, o tempo em que ele viveu, cronológico, qual período que ele viveu, quais são os acontecimentos históricos do período em que ele escreveu, quais são os destinatários, qual foi a razão pela qual ele escreveu aquilo, o que estava acontecendo ali com o povo que ele teve que escrever aquilo. Então, quando a gente começa a ver esses princípios de composição humana inspiradas pelo Espírito Santo, nós percebemos de uma forma melhor a motivação que estava por trás. E aí, compreendendo, quando você entende a motivação de alguém ter escrito alguma coisa, quando você entende a motivação de alguém ter falado, ter dito algo, você compreende muito melhor a razão pela qual ele escreveu. Todas as vezes que você compreende o que estava na mente dele, a motivação. Quando alguém fala alguma coisa com palavras soltas assim, sem você entender contexto nenhum, às vezes fica difícil de entender se a pessoa quis fazer uma exortação, se ela fez uma brincadeira, enfim. Agora, quando você entende a motivação, você compreende o contexto, você compreende o todo muito melhor. Então, esse texto 2, que vai falar dos princípios da composição, é um complemento ao texto 1 para entender esse método do livro inteiro, que vai avaliar as formas literárias utilizadas para a composição da palavra de Deus. Um livro que deve ser analisado, em primeiro momento, num livro como um todo, numa obra única, numa composição que expressa unidade. Embora nós já tenhamos falado, em princípio, nas aulas anteriores, alguma coisa parecida, mas apenas para reforçar esses conceitos aqui com vocês. E aí, a gente entra propriamente aqui no texto número 3, que são os grupos de recursos literários. Tá? Então, esses grupos de recursos literários, eu vou explicando eles aos pouquinhos aqui, que já é no texto número 3. E o primeiro deles vai trazer, aqui no primeiro grupo, primeiro ponto aqui, esse comparação e contraste. Comparação e contraste são um dos mais fáceis aqui da gente entender, tá? Então, qual que é a sequência de raciocínio que a gente está traçando aqui? Nós temos um método para estudo da Bíblia, que é o chamado método do livro todo, ou método sintético, quando você pega ele parte do todo para ir para o específico. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos entender as composições da Bíblia. Compreender como ele foi montado. Analisar dentro dessa visão geral, como o livro foi escrito, por quem foi escrito, etc, etc. E aí, dentro do estilo literário de cada época e de cada gênero literário utilizado, existem recursos ali. Aí, quarto, eu acho. É comigo, Débora? Acho que não.
Falou comigo? Eu tava falando com as crianças. Ah, tá bom, pensei que você estava falando comigo, perdão. Desculpa, eu vou desligar aqui. Não, imagina, fica tranquilo. E aí, então, nós temos esses recursos literários que são utilizados, né? Eu não vou repetir agora o que eu falei lá no começo para vocês, não, porque agora está gravando, né? Não vai ficar gravado aí. Mas nós temos aqui, por exemplo, a comparação e o contraste. Como eu estava dizendo, são um dos recursos mais fáceis relacionados com esses grupos aqui, né, com esses recursos literários que são utilizados. A comparação é quando você pega duas coisas e compara, simples, assim, você compara uma com a outra. Aqui no próprio página 85 do livro de vocês, traz um exemplo, né? Lá em 1 Samuel 13:5, ele vai trazer assim: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. Então, isso é uma comparação. O que ele está comparando? Está comparando o exército dos filisteus como a areia que está na borda do mar. Então, é claro que o escritor, ele não foi lá, contou os grãozinhos de areia da borda do mar, foi lá, contou o exército filisteu e falou, poxa, tá igual, vou fazer uma comparação aqui. Não, é simplesmente uma questão para se ter uma ideia da quantidade, né? Ele quis dar uma dramatização aqui naquilo que ele escreve, como uma forma de exagero, né? Aquela chamada hipérbole. Então, ele faz uma comparação. Como, por exemplo, Deus, quando chama Abraão, ele faz a mesma coisa. Olha, sua descendência vai ser como as estrelas no céu, vai ser como a areia do mar, enfim. Comparação é isso. Você pega algo algo real, algo da realidade, faz uma comparação com uma forma de expressar ali o exagero, a quantidade, né? Uma questão de qualidade ou quantidade, ou alguma característica daquilo que se compara. E a comparação ela pode ser usada vários recursos para se fazer a comparação. A metáfora é uma forma de comparação, a hipérbole, como eu falei para vocês, é uma forma de comparação, etc, etc. Tá? Então, comparação é isso. Você simplesmente comparar, olha, isso é como isso. Né? Na visão que teve de Jesus, olha, eu vi ele, os olhos reluzentes, né? Como fogo, como latão, os pés como de latão. Então, fazendo ali uma comparação, tá? Entre aquilo que ele estava vendo e algo que era conhecido para exemplificar para quem ele estava contando. Então, aqui, como Samuel está escrevendo, olha, o exército filisteu era como a areia do mar. Para quem está lendo aquilo, já imagina, né, o tamanho do exército. Então, que era, de fato, um exército muito grande. Então, essa é a comparação. O contraste, ele faz essa antagonização, né, de um ponto com o outro. Fala, olha, tem o justo, se andar nos caminhos de Deus vai ser abençoado, porém aquele que fizer o contrário, o ímpio, será amaldiçoado. E aqui ele traz, por exemplo, o Salmo 1 como um exemplo, quando ele mostra o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e o caminho daquele que rejeita a lei do Senhor. Então, é um contraste aqui. Um outro exemplo, quando Moisés, né, faz as tribos subirem em 2 montes, né, no Ebal e Gerizim, e de um monte proferirem bênçãos, do outro monte proferirem as maldições. Então, lá no Ebal proferindo as maldições, no Gerizim proferindo as bênçãos. É um contraste entre aquele que obedece, que escolhe obedecer, olha, se vocês obedecerem mais, se vocês desobedecerem. Então, se faz um contraste aqui. Então, é outro recurso literário aqui que se pode utilizar também. Tá? Ó, eu vou falando, mas se ficar complicado, vou tentar dar outros exemplos aqui, mas se ficar complicado, vocês interrompem, tá? Tudo bem? Combinado? Na sequência, eu coloquei esses 4 juntos aqui, repetição, alternância, continuidade e continuação, porque eles, de certa forma, eles estão relacionados, tá?
E eu vou começar de trás para frente aqui, não vou começar necessariamente de trás para frente, vou começar com o último, mas vou alternar aqui, fazer uma alternância. A continuação é o mais abrangente desses 4 aqui. A continuação, inclusive o texto aqui, ele vai fazer uma comparação com o paralelismo sintético. O que é o paralelismo sintético lá da poesia hebraica? É aquele que dá uma continuidade, né, na ideia anterior, que amplia a visão do propósito anterior. Então, a continuação é um elemento essencial para qualquer tipo de escrita, gente. Uma coisa, você vai escrever, por exemplo, uma redação. Uma redação, ela tem que ter começo, meio e fim. Você tem que desenvolver um raciocínio ali dentro da redação. Então, a continuação é nesse sentido, né? É a progressão através de uma extensão de pensamento, de uma extensão de raciocínio. Você faz uma introdução, faz um desenvolvimento da ideia e conclui a ideia. Você tem, então, essa é o formato da grande maioria dos escritos bíblicos. A carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma divisão. Tem uma parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, ao capítulo 8, perdão, capítulo 1 ao capítulo 8. Depois tem uma outra parte que vai do capítulo 9 ao capítulo 11 e a última parte do 12 ao 16. Então, nessa primeira parte, por exemplo, que é do capítulo 1 ao capítulo 8, é um pensamento só que Paulo faz, mas é um desenvolvimento gradual de uma ideia. Ele vai estendendo a sua explicação a respeito daquilo que ele quer transmitir, porque ele quer falar sobre salvação, ele quer falar sobre justificação, só que ele começa falando de justificação? Não, ele começa falando sobre pecado. Ele começa falando sobre a condição pecaminosa do homem, para que a salvação faça sentido. Então, esse desenvolvimento gradual, extensivo, é o que se chama de continuação, que é um elemento essencial para qualquer tipo de literatura. Eu posso até pensar um pouquinho melhor e analisar dentro do texto bíblico, mas eu acredito que não tenha um texto, não tenha um livro que não use desse recurso literário, que é a continuação, porque, como eu disse, é um elemento essencial para qualquer tipo de literatura. Então, continuação é isso, é uma questão mais ampla. E dentro da continuação, você usa outros recursos, como o recurso de repetição, como o recurso de alternância, como o recurso de continuidade. Então, repetição, alternância e continuidade são recursos que você encontra dentro do recurso da continuação, porque o recurso de continuação, ele trata de um contexto mais amplo, e aí você insere lá dentro outros recursos. Para que você faça esse recurso, para que você desenvolva esse recurso de continuação, você pode, por exemplo, utilizar da repetição. A repetição ao contrário, né, ela tem um conceito muito mais restrito. E a repetição é simples, é você repetir palavras. Você ser repetitivo em palavras. E a repetição, por exemplo, ela tem uma relação muito íntima com a continuidade. Nem sempre a continuidade vai usar de repetição propriamente. Mas muitas vezes, porque a continuidade, ela vai falar, é uma forma de repetição, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Ela pode repetir conceitos com palavras distintas, com palavras diferentes. Na página 87 de vocês, lá na continuidade, vocês percebem que ele traz como exemplo o texto de Amós. O texto de Amós, quando ele fala, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. E se você abrir o livro de Amós, você vai perceber que lá no capítulo 1 até o capítulo 2, ele repete várias vezes isso, várias vezes, a cada início, a cada nação que ele estava falando, que ele começa a falar sobre Tiro, fala sobre a Síria, fala sobre a Filístia, depois ele vai para Moabe, Edom, Amon, depois para Judá e Israel.
E a cada início ele fala isso, por 3 transgressões e por 4. Então, a continuidade são duas. Recording in progress. Aí vocês querem sair, saiu agora. Tá gravando. Muito bem. Como eu estava dizendo, que a continuidade são duas ou mais ideias que convergem para um alvo. Então, por exemplo, esse texto de Amós, ele vai fazer dar essa explicação, né, vai falar primeiro eu não lembro a sequência agora certinho, mas da Filístia, fala de Tiro, fala da Síria e fala de Tiro. E se você analisar, por exemplo, no mapa antigo de Israel, você vai perceber que essas regiões, elas ficavam na costa do Mediterrâneo ou no norte. A cidade, a Filístia ficava mais embaixo, depois Tiro, depois você subia mais um pouquinho, você tem a Síria, né? Que aí não fica na costa, mas fica na parte norte. Então é a parte, vamos dizer assim, a parte norte e leste. E aí fala de Amon, Moabe e Edom, que ficavam na parte oeste e na parte sul de Israel. Então ele faz começa a fazer essa repetição, né? Então, como eu disse, a continuidade é uma espécie de repetição. Ela pode usar a repetição propriamente dita, né? A repetição de palavras, ou pode usar a repetição de termos parecidos. Mas nesse caso, em Amós, é tanto uma continuidade quanto uma repetição. Então, pode-se dizer que é uma continuidade por repetição, porque ela repete a mesma expressão. Ou seja, por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Então, a ideia de continuidade é ir avançando para convergir. Então, você tem várias cidades aqui, e a ideia é convergir para o castigo sobre Israel e sobre Judá, para chegar em Israel e Judá. Então, ele faz a volta aqui de Israel, né? Tudo que está em volta para chegar ali em Israel, né? Uma convergência de ideias para um ponto único. Isso é continuidade. E nesse caso específico de Amós, o que ele está acontecendo? Está usando da repetição. E aí a gente volta lá na questão da repetição, que é simplesmente você repetir algumas palavras durante ali o texto para reforçar aquela ideia de castigo. E essa é a ideia, reforçar o castigo. Mostrando que o castigo, ele está ali nos povos vizinhos, mas indo em direção também a Israel, porque os pecados estão também em Israel e em Judá, e não somente nas nações vizinhas, não somente nas nações pagãs. Então, deu para perceber essa ideia, né, da continuação? Então, ela tem um contexto mais amplo, é uma ideia de começo, meio e fim. A continuidade, que é parecida, né, a expressão, ela está relacionada com sempre você ter um ponto de convergência, ou seja, é um ponto que tudo aquilo que você está narrando vai convergir para aquilo. São vários pontos, várias ideias, no caso aqui, as nações, que todas elas, a ideia converge para um único ponto, que é o castigo sobre Israel e Judá. Diferente da alternância. A alternância podem ser 2 ou mais ideias, mas que elas não convergem, elas caminham paralelas, de forma paralela. Então, aqui, por exemplo, o exemplo que o texto dá é da narrativa de João, né? Da narrativa de João e de Jesus, falando sobre o anúncio, fala do anúncio do nascimento de João, o anúncio do nascimento de Jesus. O nascimento de João, o nascimento de Jesus. Então, são histórias que andam de forma paralela. E isso para expressar a ideia de relação, de correlação que existe entre Jesus, que é o Messias, que nasce lá em Belém, e o seu antecessor, aquele que vem antes dele, que é João Batista. Então, são conceitos que andam de forma paralela.
No caso da continuidade, são conceitos que convergem para o mesmo ponto. A alternância não, a alternância vem para cá, vai para lá, ele faz isso, essa dança aqui, mas essas histórias andam de forma paralela, elas não convergem. Ok? E a repetição é uma repetição simples, são o mesmo termo sendo repetido várias vezes. No Sermão do Monte, por exemplo, as bem-aventuranças, é uma forma, espécie de repetição, quando ele fala bem-aventurados esses, assim, bem-aventurados esses, bem-aventurados, então vai falando, vai repetindo a palavra para reforçar essa ideia, tá bom? Ok? Clímax e crucialidade. As duas palavras, elas são muito parecidas em conceito, tá? Mas divergem no seguinte sentido. O clímax, normalmente ele está relacionado com narrativas históricas, narrativas mais longas, narrativas históricas mais longas, e sempre aparece no final da história, né? Quando é o clímax. É o ponto de interesse mais elevado. Ele está relacionado, por exemplo, é um elemento, é um aspecto da continuação. Quando você narra princípio, meio e fim, e chega num ponto específico, no ponto alto da história, que é chamado de clímax. Esse recurso, por exemplo, não é só usado na literatura, mas é usado, por exemplo, na própria homilética, é um conceito da homilética. Quando você vai expor uma mensagem, por exemplo, você constrói a sua narrativa para chegar no ponto alto, para chegar no clímax. E esse clímax, ele sempre vai estar lá no final, né? Você não vai colocar o clímax no começo ou no meio, porque você perde a dinâmica da sua narrativa. Então, o clímax normalmente está lá. A crucialidade, ou ponto crucial, está relacionado com um ou mais pontos dentro da história que vão ser essenciais para continuar a narrativa. Então, são pontos cruciais. São decisões ali pontuais, são pontos normalmente que são pontos de passagem entre uma narrativa e outra. Pode-se dizer que são vários pontos vários pontos centrais, porque às vezes você tem uma história mais curta que tem um ponto central único, né? Por exemplo, pega uma parábola. A parábola ela tem um único ponto central, né? Porque é um ponto que está mais relacionado com o ensinamento, enquanto que o clímax está mais relacionado com quando se conta uma história, né? Não necessariamente para ensinamento. Mas o ponto crucial são normalmente pontos de decisão ou de tomada de atitudes que vão, a partir dali, mostrar qual caminho a história vai ser tomada. Então, imagina a seguinte situação, você está indo saindo do ponto A para o ponto B. E você tem que pegar várias estradas para chegar lá no ponto B. E, fatalmente, você vai chegar a várias encruzilhadas, várias bifurcações. Então, a cada tomada de decisão, chegou numa bifurcação, para a esquerda ou para a direita? Vou para a direita. Então, esse é um ponto crucial, porque se eu tomar uma decisão diferente dessa, eu vou parar em outro lugar. E assim por diante. Se eu tiver 2 ou 3 opções de caminhos, eu preciso escolher um, esse é um ponto crucial, não é necessariamente o ponto mais alto, o ponto culminante, não é o clímax, mas são pontos cruciais de tomada de decisão no meio do caminho que vão fazer com que a história tome um determinado rumo. Por exemplo, quando a gente analisa a vida de Jesus, por diversas vezes, Jesus toma uma decisão de ir para um determinado lugar, de tomar determinadas atitudes em relação aos fariseus. Quando os fariseus, em alguns momentos, o que Jesus fazia? Confrontava os fariseus. Em outros momentos, o que ele fazia? Ele se retirava do local onde ele estava.
Então, são decisões, são pontos cruciais na vida de Jesus que iriam direcionar tudo aquilo que estava para acontecer a partir dali. Quando Jesus está de frente com Pilatos, por exemplo, é um ponto crucial. Tá frio aí, Amanda? É um ponto crucial ali. Por quê? Porque Pilatos tinha a intenção, dependendo da resposta que Jesus desse, ele não iria entregar Jesus para ser crucificado. Mas Jesus prefere se manter calado, ouvir ali as acusações, enfim. E aí ele é levado à crucificação, é um ponto crucial. Lá no deserto, é outro ponto crucial, quando ele está diante de Satanás sendo tentado. É um ponto crucial na história. Que a decisão naquele momento mudaria completamente o curso da narrativa. Então, deu para entender a diferença entre clímax e crucialidade, entre clímax e ponto crucial? O clímax é um único ponto que é o ponto mais alto da história, e normalmente ele está lá no final da história. A crucialidade, o ponto crucial, ele pode estar dentro da história, espalhado pela história, são pontos de decisão que vão fazer com que a narrativa tome um determinado caminho. Tá. Bom, esse aqui é o primeiro grupo, né? Eu separei aqui por grupos esses recursos literários. Já o segundo grupo, ele vai trazer aqui, primeiro, né? Particularização e generalização. E eles são um oposto do outro. Tá? Muito simples aqui de entender também, não tem nada de complicado. São duas formas diferentes de você narrar uma história, de você escrever uma história. Então, vou dar o exemplo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos de novo. Você tem Romanos, no capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo iniciando ali falando a respeito do pecado. Né? Ele começa falando a respeito do pecado. E o que ele faz? Ele começa falando especificamente dos tipos de pecadores. E aí ele vai falar, os chamados ignorantes, né? Que é aqueles que diziam que não sabiam, nós não temos lei. Né? Como que a gente ia saber o que é certo e o que é errado se ninguém deu lei para a gente? E aí ele vai explicar que se pode conhecer a Deus por meio da revelação, da natureza, etc, etc. Aí tem os religiosos, que é aqueles que se justificavam pela lei. Ou seja, aqueles que se diziam, nós temos a lei, eu sigo a lei, então se eu sou descendente de Abraão, então eu sou justificado pela minha descendência de Abraão. E Paulo mostra, mais uma vez, que eles são tão pecadores quanto os chamados ignorantes. E aí você tem os chamados, entre aspas também, né? Os irreprováveis, né? Aqueles que se justificavam pela sua própria conduta. Mas, traduzindo para hoje, né? Aquele fala, eu sempre fiz o bem, nunca fiz mal para ninguém, procuro ajudar quem precisa. Né? E Paulo vai mostrar que esses aí, os que se baseavam na sua própria moralidade, também são tão pecadores quanto. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está pegando grupos específicos para representar depois uma ideia geral. E como que ele encerra depois essa ideia? Romanos 3, 23. Ele vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a ideia aqui, por exemplo, então a generalização você parte do específico, você parte do particular para o geral. Oi, pode falar. Não era comigo? Acho que não. Então, parte do particular para o geral. Ele pega grupos específicos, vai falando de um por um, e aí dá a ideia geral. A particularização, essa é a generalização, tá? Quando você vai do particular para o geral, você vai generalizar, né, em direção ao geral. Quando você particulariza, você sai do geral e vai para o particular.
Então, essa mesma história, se ela fosse uma particularização, como que ela estaria? O texto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estaria no começo da narrativa, e a parte de cada ponto específico, de cada grupo específico, estaria no final da narrativa. É uma inversão. Simples assim. Tá? Então, essa é a diferença entre particularização e generalização. São duas formas de se narrar uma história. Uma, você parte do geral para o específico, para os grupos particulares, que é a chamada de particularização. E a generalização, quando você sai do particular, do grupo específico, e vai para o contexto generalizado, tá? Então, é sempre o ponto para onde você vai. Eu quero ir para o particular, do geral para o particular. Qual é o ponto que eu vou? Particular. Então, a particularização. Eu quero ir do particular para um ponto geral, então eu quero generalizar. É uma generalização, ok? Essa é a diferença aqui desses dois grupos de recursos. E aí, isso está na página 89, né? Aí, indo já para a página 90, nós temos esses quatro recursos, né? Que eles estão também, de certa forma, interligados aqui, tá? A causalidade é o principal ponto aqui, a causalidade. Porque a causalidade, ela vai fazer a causalidade e a comprovação, tá? As duas. Ela vai fazer uma relação de causa e efeito. De causa e efeito. A particularização e a generalização, vamos dizer assim, que você pode contar a mesma história, só que partindo de um ponto, para ir do ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto A. Causalidade e comprovação é a mesma coisa. É a mesma coisa, você vai contar a mesma história, mas eu vou começar a contar do ponto A, ou eu vou começar a contar do ponto B. Então, uma relação de causa e efeito. No caso da causalidade, eu parto da causa para o efeito. No caso da comprovação, eu parto do efeito para a causa. Vou dar um exemplo. Apesar que aqui tem deixa eu ver qual que é o exemplo que ele deixa ali. Eu vou dar outro exemplo. Não vou dar o exemplo que está aqui, não. Então, é assim, ó, você tem o resultado de alguma coisa e você tem a razão, a causa, né? A razão. Isso aconteceu porque aconteceu isso antes. Uma razão e um resultado. Uma causa e um efeito. Recentemente, vocês devem ter visto dos lançamentos de foguetes lá entre Israel e Hamas, né? Então, por exemplo, se eu for dar uma notícia assim, Israel lança foguetes em direção à faixa de Gaza ou melhor, deixa eu dar outro exemplo aqui. Assim, ó, ataque de Israel deixa na faixa de Gaza mais de 200 mortos e feridos, por exemplo. Então, eu tenho uma causa e eu tenho um efeito aqui, não tem? Ataque de Israel causa mais de 200 entre mortos e feridos na faixa de Gaza. Qual que é a causa e qual que é o efeito? Nessa frase. Qual que é a causa? O ataque. O ataque de Israel. Qual que é o efeito? Os mortos. As mortes. Ok, perfeito. Se eu falei que o ataque de Israel causou 200 mortes, entre mortos e feridos, né, na faixa de Gaza, o que eu fiz aqui? Eu usei da causalidade, porque eu parti da causa para o efeito. Eu poderia escrever essa frase no inverso.
200, foram encontrados mais de 200 mortos e feridos na faixa de Gaza em função de um ataque de Israel. O que eu fiz agora? Eu inverti a frase. Então, eu parti do efeito para a causa. E isso é o que se chama de comprovação, ou seja, a razão pela qual aquele resultado aconteceu. Então, a comprovação, eu parto do resultado, e a causalidade, eu parto da própria causa. Mas ambos vão estar... eu vou dizer a mesma coisa, a única diferença é que eu vou partir de um ponto, em uma das situações, no caso da causalidade, e de um outro ponto, no caso da comprovação. Já a instrumentação e a explicação, elas estão intimamente ligadas, tanto a causalidade quanto a comprovação, só que elas vão estar relacionadas sobre a razão pela qual alguma coisa acontece e o mecanismo por meio do qual ele acontece. Então, por exemplo, eu vou colocar a mesma frase, né? Israel lança mísseis, Israel ataca a faixa de Gaza por meio de mísseis, causando mais de 200 mortos e feridos na faixa de Gaza. O que eu inseri aqui? Eu coloquei por meio dos mísseis. Então, esse por meio dos mísseis, o que eu estou fazendo? Eu estou instrumentalizando a minha frase, eu estou explicando ali por meio do que Israel atacou, mas o que Israel usou? Então, a instrumentalização, ela faz com que eu coloque ali quais são os recursos, os instrumentos, os mecanismos que foram utilizados para gerar essa causa e efeito. Então, é um elemento que ele pode estar ali dentro ou não, mas tanto a instrumentação quanto a explicação, elas vão dar elementos adicionais à causalidade ou à comprovação. Tá? Então, a instrumentação... O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo quais foram os meios, quais foram os mecanismos, quais foram as ferramentas por meio das quais se atingiu aquele efeito por meio daquela causa. Está confuso? Tá? Então, e a explicação? A explicação ela vai dar a razão pela qual isso ocorreu. Então, eu coloco a causa, eu coloco o efeito, eu coloco o instrumento e eu coloco a explicação. Em função, eu coloco no final da frase, em função de um ataque anterior do grupo Hamas contra cidades israelenses. Então, essa seria a explicação. Eu tenho a causa, nessa frase toda, eu tenho a causa, que é o ataque de Israel, eu tenho o efeito, que são os mortos e feridos na faixa de Gaza, eu tenho a instrumentação, que são os mísseis lançados, e eu tenho a explicação, que é um ataque do grupo terrorista Hamas contra cidades israelenses. Então, por isso que eu coloquei tudo junto aqui, porque eles estão, de uma certa forma, interligados, aqui, esses recursos. Tá? Quanto mais recursos eu adiciono, eu posso ou não adicionar, mas quanto mais recursos eu adiciono, mais rico eu deixo ali o contexto para quem vai ler, para quem deseja entender e compreender aquela situação. Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver que página que nós estamos ainda, 91, né? Que vai falar da preparação e do resumo. Né? Então, a preparação e resumo também são elementos simples aqui. A preparação é uma introdução. Lembra lá, de novo, né? Vou voltar na continuação de novo. Por que na continuação? Porque a continuação é um contexto mais amplo, eu traço, né, um começo, meio e fim. Então, dentro da continuação, esse começo é a preparação. Eu vou fazer a preparação para desenvolver a minha ideia, o meu escrito. Então, a preparação nada mais é do que a introdução em algum texto, que eu faço alguma introdução, então é aquela preparação para entrar no assunto que eu quero. Né? Isso serve para alguma coisa que você vai escrever, isso serve para alguma coisa que você tem que falar, para um discurso que você tem que fazer, uma pregação, enfim. Você faz uma preparação, monta um cenário, faz uma introdução para você entrar no texto propriamente. Então, são tipos de recursos amplamente utilizados também na palavra de Deus.
né? Então, aqui ele traz um exemplo das introduções que Paulo faz nas suas cartas, né? Das saudações, algumas frases ali, por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, né? Ele já começa falando, olha, eu vi que estou admirado de que tão depressa vocês deixaram o verdadeiro evangelho para seguir um falso evangelho. Então, isso faz parte de uma introdução, né? Que tem um objetivo ali, de causar de início, já de cara, um impacto daquelas pessoas que estão lendo. Falam, opa, peraí, o que nós fizemos tão errado assim? Né? Que outro evangelho? Então, veja que Paulo, ele joga uma ideia para depois desenvolver. Isso faz parte da introdução. É uma preparação, é aquele ponto introdutório de todo o texto para você conseguir, a partir dali, desenvolver o conteúdo, entrar propriamente no assunto que você quer naquela frase. E o resumo é a condensação, né, de pontos. Você trata de um monte de assunto e aí depois você faz um resumo daquilo que você acabou de tratar. Né? Então, Reginaldo, oi, pode falar. só fugindo um pouquinho do assunto, porque você faz, geralmente você faz uma história por trás, depois você chega onde você quer chegar. Tipo, você sempre quando você vai explicar alguma coisa, aí geralmente você faz uma preparação antes, tal, aí para fazer um resumo do que você quer falar, né? E eu já tô ficando assim também já na vida. Às vezes eu vou falar uma coisa, nossa, eu faço um resumo para chegar, sabe? Assim, vai pegando, né? Às vezes Ó, você vai vendo a forma que a pessoa vai se expressando, você acaba pegando o jeito, sabia? e eu vou ser sincero uma coisa para vocês, viu? Eu já estou bem melhor nisso, tá? Mas eu não gosto de rodeio. Quando as pessoas vão falar, eu não gosto. Você acredita? Eu faço isso, mas eu não gosto que as pessoas façam. Quando minha esposa vem contar alguma coisa para mim, ela começa a contar, que é assim, né? Deixa eu ver se ela não está ouvindo. Ela começa a contar assim, ela começa a contar tudo em volta, né? Ela vai querer contar que ela passou no mercado, por exemplo, comprou um iogurte lá. Aí ela conta quem ela encontrou no caminho, ela conta que foi viu o preço de não sei o quê, e para o final, o que ela queria contar? Que ela comprou iogurte, tá na geladeira. Então, é mais ou menos isso, né? Ela faz todo um desenho, um cenário, assim, né? Mas agora eu estou mais paciente, né? Não vou falar que eu estou 100%, porque eu não estou, porque é mentira. Mas eu estou mais. Mas principalmente quando você vai ensinar alguma coisa para alguma pessoa, eu tenho esse hábito. Eu não consigo responder objetivamente. Se alguém faz uma pergunta para mim, assim, por exemplo, Reginaldo, tatuagem é pecado? Eu não consigo falar sim ou não. Eu tenho que explicar o que é pecado, o que consiste o pecado, como surgiu o pecado, para depois chegar lá no ponto e talvez responder se tatuagem é pecado ou não, né? Então, Na verdade, você não vai falar que é pecado sim ou não, né? Você vai deixar a pessoa chegar na conclusão dela, na exatamente. verdade. Por isso que você precisa fazer o rodeio, fazer toda essa preparação aí. Enfim, e o resumo também é a mesma coisa, porque, por exemplo, numa aula isso é bastante importante. Quando você faz essa preparação, dentro da preparação, por exemplo, você faz uma recapitulação de alguns pontos anteriores que você tratou, de aulas anteriores, para fazer a associação. Aí você vai fazer o desenvolvimento e no final faz um resumo. Fala, olha, hoje a gente falou sobre isso, isso e isso. Então, aqui eu acho interessante esse texto que o livro traz, que é de Josué 24, lá que está lá na página 92 do livro de vocês. Lá em cima ele vai trazer, ó, antes de exortar o povo a temer ao Senhor e ao servir, Josué resume o que Deus fez por seu povo desde o tempo de Abraão. Então ele começa a resumir. Outro exemplo de resumo, nós vemos na pregação de Estevão. Estevão, quando vai pregar, ele começa a resumir a história. Ele começa a contar a história. Faz um resumo ali. Então, é interessante porque o resumo ele faz você resgatar pontos. É lógico que o resumo ele sempre vai estar relacionado com alguma coisa que você já aprendeu, que você já sabe. Você não vai resumir uma coisa que, por exemplo, você vai estar escrevendo um livro. Você não vai começar pelo resumo. Como que você começa pelo resumo? Se você não tratou de nenhum ponto ainda.
Então, você trata de pontos e lá na frente você faz uma recapitulação dos pontos principais daquilo que você tratou dentro de um livro, por exemplo. Né? E dos escritos, é exatamente assim que funciona. Tá? E nessa parte aqui, por último, né, tem a interrogação. A interrogação também é simples, né? É aquele formato de perguntas que é feito do texto. Você faz o texto em forma de perguntas e respostas, como se houvesse um diálogo ali, né? Até tem um recurso literário chamado diatribe, que é quando você coloca coloca um interlocutor imaginário ali dentro da história e você vai fazendo perguntas e você mesmo vai respondendo, né? Você, na verdade, não está conversando com ninguém, mas você coloca alguém imaginário como se estivesse fazendo perguntas, mas você mesmo responde. Tá? Então, você tem esse recurso chamado de interrogação. Ok, é isso aí. E aí o terceiro grupo, que traz os últimos três recursos literários aqui, que é a harmonia. Então, a harmonia ela está relacionada com a concordância e coerência entre dois ou mais pontos. Então, mais uma vez, né? Vamos lá, pegar um texto de Paulo. Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Aí ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Elas precisam guardar coerência entre o que Paulo escreveu na primeira carta e o que Paulo escreveu na segunda. E mesmo dentro da primeira carta, nos capítulos da primeira carta, o capítulo 4 deve concordar com o capítulo 1. Ele não pode ter pontos de discordância. Então, ele precisa ter coesão, precisa ter concordância entre tudo aquilo que está escrito. Né? Isso é chamado de harmonia do texto. Então, a Bíblia ela preserva a harmonia como um todo, e cada livro individualmente, internamente, também preserva a harmonia em si. Né? Se há harmonia como um todo, obviamente, há harmonia em si em cada uma dos livros apresentados. E um livro com o outro também vai preservar essa harmonia. A principalidade, né? Uma ideia principal apoiada por outras ideias subordinadas. Uma ideia principal apoiada por outras subordinadas. Então, aqui o exemplo está na parábolas de Jesus. Quando Jesus, às vezes, dentro de uma parábola, ele coloca várias ideias, vários pontos distintos, mas sempre tem uma ideia que é a principal. E todas as demais são ideias subordinadas. Tá? Então, sempre num texto, não vão ter várias ideias principais. Sempre vai ter uma ideia principal e todas as demais elas vão ter que ser subordinadas a essa ideia principal. Tá? Então, a principalidade é isso. Ela vai dizer que toda a narrativa ela possui apenas um ponto principal, uma ideia principal. Você pode ter várias ideias, mas todas as demais elas estão sempre subordinadas àquela ideia central, àquela ideia principal. Tá? E por último, a radiação. Né? Radiação, que aqui a ideia que ele traz é de um raio de bicicleta, né? O raio da bicicleta, ele sai do centro e vai para o canto ou sai do canto e vai para o centro? Depende, né? Depende. Pode falar, Delito. O raio O raio da bicicleta, ele sai do canto e vai para o centro ou sai do centro e vai para o canto? é do centro. Ele sai do centro, certeza? Quando você vai enraiar uma bicicleta, eu acho que sim, né? Sei Você lá. pega o cubo Eu não entendo ali de e vai raiar de bicicleta, sei lá. Oi? Não sei, não entendo nada de raio de bicicleta. É porque Mas, tem o cubo. Aí, ah, tipo, aí você vai enraiar ela, né? Não sei como que o cara na bicicleta ele enraia, né? Mas eu acho que ele pega do cubo e vai pros cantos, vai, não, sei não lá, né? sei, não sei, não sei. E Mas por que aí, que fez a pergunta, então? eu fiz a pergunta porque depende, porque ele pode ser tanto uma coisa quanto outra. Depende, sei lá, não sei. Se tem um. Se tem um, vamos dizer assim, tem que ter o lado certo, né? Eu enraiaria do cubo, mas sei lá, né? Você já está querendo estragar o exemplo do autor do livro aqui, né? Está querendo estragar o exemplo do autor do livro.
Porque o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que dentro da literatura, a radiação ela pode ser tanto num sentido quanto no outro. Ela sempre vai ter um ponto central, sempre vai ter um ponto central, uma ideia principal, né? E tanto a radiação ela está relacionada com a principalidade também. Então, por exemplo, o exemplo que ele traz aqui do Salmo 119, que ele vai dizer que o ponto central e a ideia principal é falar da grandeza e da excelência da lei de Deus. Então, em todos os versículos trazidos dentro do Salmo 119, eles vão trazer esse tema, né, de centralidade. Então, é como se você vai pensar, todos os escritos, né, todos os versículos, tudo que se fala, eles vão em direção à ideia principal, que é a grandeza ou a excelência de Deus, ou o autor parte da ideia principal da grandeza e da excelência da lei de Deus para desenvolver. Então, a ideia é essa, né, da radiação. De você, ou você parte do ponto central e radia para fora, ou você parte dos pontos externos e radia para dentro, para o núcleo, para o ponto central. Mas tanto faz, na verdade, né? Que a ideia é que a radiação importa em você perceber um ponto principal e você ter vários outros pontos periféricos que convergem para esse mesmo ponto, para esse mesmo sentido, né? Para essa mesma ideia aqui, no caso do Salmo 119, da grandeza, da excelência da lei de Deus. Tá? E pode parar, que senão vai ficar estragando o exemplo do rapaz. Ele gastou tanto tempo para escrever esse livro aqui, você fica botando defeito. Perguntar pro cara da bicicletaria por onde que ele Olha lá, começa. olha lá. Muito bem, pessoal, é isso daí. Tá? Texto 5 é isso. Vocês gostariam de colocar mais algum ponto aqui? Eu sei que não vai ser fácil, não. É muita coisinha, né? Muita coisinha para lembrar. Mas vocês vão lembrar. Pode falar, Nivon. Então, eu concordo com a Nelita, não como exemplos, deu para entender o exemplo seu, né? Meu não, do livro. Meu não, do livro. Tanto sai do centro para a extremidade, como da extremidade converge no centro, né? Agora, a respeito do raio da bicicleta, ela tem razão. Os raios, ele tem uma cabecinha, né, que encaixa no cubo. Ah lá, então, você Nivaldo. entra pelo cubo ali e chega no aro. E no aro tem uma porquinha com uma fenda que vai rosqueando na rosca do raio. Então, não tem como você começar de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Eu já fiz daí. Mas ele sabe mais do que eu, hein? Porque Lá, não precisa. Eu, na verdade, eu trabalho em fábrica de peças de bicicleta, né? Ah, eu não sabia disso. Por isso que você está falando com propriedade aí. Isso, só que assim, só que eu não sabia por onde, na verdade, essa parte técnica da enraiação, eu não sabia por onde que começava, né? Mas aí tá vendo? Mas mesmo sem querer, eu acertei. Fez sentido, né? Fez sentido. Pode ser que hoje existe outro sistema aí, um sistema antigo que eu conheço, que já até fiz. Assim. Tem que verdade, escrever. porque assim, você vai ter que pegar o cubo e colocar no aro, né? Vai ter que escrever para a ETAD e mandar então, mudar esse exemplo. Mandar mudar esse exemplo. Por roda de carroça, porque pelo meu roda de carroça, não sei, né? Ó, vai fechar aqui, tá? Vai fechar aqui. Mas botar roda de carroça, porque aí eu não sei, né? Vai que roda de carroça tanto faz. Tem que pesquisar. Muito bem, vamos lá. Lição 6. Né? Já esqueceu do raio de bicicleta? Cadê a Lina? Tudo bem, mocinha? Fala tudo. Ela quer saber quem que é seu professor? Quem que é seu professor? Olha lá, ó. Vem aqui ver meu professor. Olha lá, ó. Ele é meu professor, ó. Viu? Tudo bem? Muito prazer. Olha lá, oi, eu vou adivinhar o nome do seu pai.
Rafael, não é? Sim! Ah, eu sabia, ó, tenho visão. É esperto, olha lá, sabe até o nome do papai, olha lá, você viu? Esperto que ele é. Fica enganando a menininha, né? Eu tenho uma coisa. Ah, meu Deus, o que você quer? Falando. Que coisa que você tem? Já foram perguntar para o Rafael já. Como que você sabe o nome dele? Ah, é? Já descobriram já. Não deu para enganar ainda, muito tempo, então. Ah, a criança de hoje em dia. Muito Não bem. vai, ó, mostra e vai. Ô, Amanda, você tá... Olha, que bonitinho, coelhinho. Então vai É um agora. coelho então, isso aí mesmo, vai. né? Uma... É. Ele é estranho, o olhão. Amanda, você está com poncho, Amanda? É um chale? Não, é coberta mesmo. Ah, é coberta? Sim, tá Bom, muito eu não frio. falo nada, porque eu tô de pijama aqui, tá? Essa é a vantagem de estar online, né? É, tem essa vantagem. Muito bem, vamos lá, então. Termos como palavras. Bom, essa lição, ela vai tratar de um contexto mais gramatical, tá? De uma análise gramatical, né? E essa análise gramatical auxilia na organização dos pensamentos. Então, aqui, a chamada análise gramatical, ela vai envolver, primeiro, você conhecer as principais partes de uma sentença. Sabe aquelas aulas de língua portuguesa, né? Sujeito, predicado, né? Sabe aquelas coisas, né? Verbo de ligação, enfim. E a língua portuguesa, como é uma das mais complexas do mundo, né? Não vou dizer que é a mais, mas é uma das mais complexas do mundo, ela traz vários recursos linguísticos, várias regras gramaticais. E o texto, quando nós vamos ler dentro da gramática da língua portuguesa, obviamente. Nós não estamos analisando os originais do texto, nós estamos analisando grego e hebraico. Se você pegar o texto grego e hebraico, aí você vai ter que analisar a gramática hebraica e a gramática grega. Mas uma Bíblia em língua portuguesa, você vai analisar, obviamente, a gramática da língua portuguesa, para compreender. Então, conhecer as principais partes de uma sentença, saber o significado das palavras, sabe, que você começa a ler. Existem algumas versões que elas são mais antigas, e elas trazem, às vezes, algumas expressões que não fazem parte mais de uma língua portuguesa moderna, né, do uso normal. Então, é bom você ter um dicionário sempre por perto, né? Entender a utilidade de cada recurso gramatical. Então, você tem recursos gramaticais que, dentro da sentença, vão dar uma ideia de causalidade, outros que vão dar uma ideia de continuidade, outros vão dar uma ideia de contraste. Então, sabe aquelas expressões que você usa, mas, porém, contudo, então, que você coloca dentro da sentença, que faz uma ligação às vezes, entre uma sentença e outra, uma sentença de adição, uma sentença de negação. Então, essa utilidade dos recursos gramaticais vão nos ajudar a ter uma compreensão melhor da própria língua portuguesa. Então, em resumo, aqui, a ideia é que nós precisamos compreender a gramática da língua portuguesa para que a gente possa, obviamente, interpretar um texto da forma correta. Tá? Então, em resumo, é isso. Então, identificar quando é uso literal e quando é uso de figurado, reconhecer as palavras-chave de um discurso e as que indicam uma transição de ideia. Então, existem textos que vão utilizar a ideia de deslocamento. Então, saiu de um lugar, foi para o outro. Razão. Então, isso aconteceu para quê? Por exemplo, quando você tem na narrativa do Evangelho de Mateus, Mateus usa muito isso, né? E isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que estavam preditas lá no profeta. Então, são elementos dentro da língua portuguesa que indicam uma razão, uma causa, né? Foi escrito para que questão de tempo, e depois disso
e passados tanto tempo, e assim como as de resultado, etc, etc. Então, como eu disse, né? A análise gramatical nos ajuda a compreensão melhor de um texto. Então, qualquer texto que você vai pegar para ler, para interpretar, pega um texto de língua portuguesa, um livro, um capítulo de um livro, uma carta, enfim. Todo texto, ele tem uma ideia de comunicar, de comunicação, né? É uma comunicação, se faz a comunicação de algumas ideias daquele texto. Para que eu possa compreender qual é a ideia que o texto vai me passar, eu preciso entender o código que foi utilizado para escrever aquela ideia. Então, se eu escrevo para vocês um texto em hebraico, como é que vocês vão entender a ideia que eu quero passar? Tem dois jeitos. Ou vocês aprendem hebraico, ou vocês procuram alguém que saiba hebraico, não é isso? De qualquer forma, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que interpretar o código, porque o código é a língua. Então, se esse código é a língua portuguesa, eu preciso, no mínimo, entender um pouco da língua portuguesa. Então, aqui, com esse texto número 1 da lição número 6, vai mostrar exatamente essa importância, tá? De se compreender aqui as regras gramaticais relacionadas com a língua portuguesa, tá? Isso é essencial, gente. Não é algo que pode ser descartado de uma correta interpretação. Porque você compreender bem a língua portuguesa vai fazer você compreender melhor a Bíblia Sagrada, tá? Por quê? Porque ela foi escrita na língua portuguesa, né? A versão que a gente tem foi escrita na língua portuguesa. A não ser que a gente queira aprender grego e hebraico, a gente vai ler os originais. Mas, se não, se a gente quiser ler a língua portuguesa, nós precisamos compreender melhor a gramática da nossa própria língua, tá? Tudo bem? Já no texto 2, ele vai falar sobre a estrutura, né, da literatura. A estrutura é o esqueleto, é a armação que dá sustentação ao livro. Então, você tem palavras que formam sentenças, que formam parágrafos. Tá? Nem todo versículo é um parágrafo. Então, para que nós analisemos por partes, lembra que a gente saiu do todo, do geral, para ir para o mais específico. Agora a gente já está chegando às partes. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos dividir o texto em parágrafos. Quando você vai escrever alguma coisa, você não coloca parágrafos? Por que você muda parágrafo? Qual que é o propósito do parágrafo? Não podia escrever tudo sem parágrafo, sem pular linha, né? Vocês lembram na escola lá? Na outra linha, travessão, parágrafo, travessão, lembra? Quando nos ditados da vida, né? Por que se muda de parágrafo? Porque você encerra uma ideia e dá continuidade numa outra ideia. Então, cada parágrafo encerra uma ideia distinta, tá? Elas vão estar interligadas, obviamente, né? Mas você vai numa sequência de ideias, você encerrou essa sequência de ideias, você inicia uma nova sequência de ideias, que vão estar relacionadas, claro. Então, para que você entenda um pouquinho melhor, o que você faz? Divide em parágrafo. Então, mais uma vez, nem todo versículo é um parágrafo. Às vezes, 2, 3, 4 versículos formam um parágrafo. E você precisa identificar isso dentro do texto. E até, deixa eu ver se aqui, ele traz aqui, aqui, ele traz na página 105 do livro de vocês, ele traz um exemplo aqui de Romanos 12, né, do capítulo 12, que ele faz a divisão por parágrafos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Então, aí qual que é a ideia? Você separar o texto em parágrafos, formular um título para cada parágrafo, ou seja, um título como se você estivesse extraindo a ideia principal
de cada um desses parágrafos. E o que você faz depois? Correlaciona esses títulos. Aquela ideia central que eu tirei de cada parágrafo, de que forma que elas se relacionam. Então, essa é a ideia da análise de uma estrutura literária, né, da Bíblia. Então, texto número 1, o que ele vai falar? Das questões gramaticais, da compreensão da língua, do entendimento das regras gramaticais, das palavras-chave, recursos de linguagem, linguagem literal, linguagem figurada, enfim, aquelas palavras de transição dentro de uma sentença. E aí, análise da estrutura, dividindo essa estrutura ali em parágrafos, analisando cada parágrafo a ideia central e depois correlacionando todas as ideias desses parágrafos. No que isso vai ajudar a gente a interpretar a Bíblia? Tá? Vai nos ajudar para compreender melhor o contexto e a dinâmica da própria linguagem, daquilo que é utilizado dentro da linguagem. E aí ele traz no final, inclusive, né, a identificação do que ele chama de atmosfera literária. O que é a atmosfera literária? Né? É o tom que é contido naquele escrito. Tem um tom de exortação, é um tom de advertência, é um tom mais severo, é um tom mais suave, é um tom mais leve. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar a carta aos Filipenses, a carta aos Filipenses, ela tem um tom muito mais suave, um tom amistoso. Então, quando você compreende a atmosfera pela qual foi escrito, diferente, por exemplo, da carta aos Coríntios, que foi uma carta um pouco mais dura, diferente da carta aos Gálatas, também, que foi mais dura ainda. Então, você percebendo a atmosfera literária na qual aquele escrito vai te ajudar a compreender também o contexto geral daquilo que está lá no texto, tá? Texto do número 3, as formas literárias. Olha, eu não vou discorrer sobre todos os pontos aqui, até porque muito disso nós já até falamos em aulas anteriores, né? Eu até recomendei um livro para vocês que fala sobre formas literárias da Bíblia, né? Que vai falar de muito mais. Isso aqui são algumas apenas. Esse aqui eles são aqueles que o autor traz aqui, tá? Poesia, prosa, discurso, parábola, literatura apocalíptica. Então, parábola, por exemplo, nós já explicamos numa aula anterior o que é parábola, em que consiste uma parábola. Então, por exemplo, aqui depois ele vai trazer, né, a descrição do discurso. O que é um discurso? Discurso é um monólogo com o objetivo de estabelecer uma linha de raciocínio. Então, tem vários discursos na Bíblia. Nós temos o discurso de Moisés, nós temos o discurso de Estevão, nós temos o discurso de Pedro. Então, existem vários discursos na Bíblia. Nós temos em Jó, por exemplo, em Jó, nós temos vários discursos, né, que compõem a totalidade do livro de Jó. Então, tem o discurso de Jó, tem o discurso dos amigos de Jó, tem o discurso de Deus, depois lá no final. Enfim, o discurso é um monólogo com o objetivo de estabelecer uma linha de raciocínio e se comprovar essa linha de raciocínio através de argumentação. Tá? Isso é um discurso. A prosa narrativa é uma exposição biográfica, uma narração, né, biográfica ou histórica. Tá? Então, é uma biografia ou história quando se narra alguma coisa. Existem vários textos, por exemplo, os livros históricos, quando você pega o livro de Josué, em muitas partes ali, você tem o diálogo ali, mas de uma forma geral, você tem a narrativa daquilo que aconteceu. Então, é uma narração da história, uma narração de uma biografia, por exemplo. Porque fulano, né, as genealogias, elas estão em forma de prosa narrativa, porque elas estão contando a biografia ali, né, essas genealogias. A poesia são as expressões, expressa emoções. Então, nós falamos sobre poesia, né? São dois elementos-chave
que é o uso de figuras de linguagem e o uso do chamado paralelismo, né? Na poesia hebraica, por exemplo. Mas, de uma forma geral, a poesia ela tem uma ideia de expressar sentimentos, de expressar as emoções. E ela se utiliza de vários recursos. Então, a símile, metáfora, hipérbole, apóstrofe. Na página 107 está explicando o que é cada uma dessas figuras, desses recursos de linguagem, essas formas literárias aí, né? Então, a símile, a metáfora, a hipérbole, são 3 formas de comparação. Lembra que a gente falou de comparação? Quando você faz, olha, isso é como tal coisa. Então, são formas de se fazer a comparação. A símile, a metáfora e a hipérbole, quando você exagera alguma coisa. Já a apóstrofe é como se você, é um recurso como se você estivesse conversando com alguma coisa inanimada. Então, como ele dá até o exemplo, ó, que tivesses, ó mar, que fugiste, tu, ó Jordão, que tornasses atrás. Então, ele está conversando com o mar, está conversando com o rio Jordão. Então, uma forma, uma figura, um recurso poético de linguagem, tá? Utilizado dentro da poesia. Aí você tem também o chamado drama, né? O drama, que é uma narração de uma história com diálogos em primeira pessoa. E aí nós vemos o caso da dramatização que existe dentro do livro de Jó e do livro de Cantares. Tá? Então, nós temos o discurso que faz parte do drama como um todo. Né? A diferença do discurso, porque o discurso ele pode ser um discurso narrativo ou pode ser um discurso dramático. Né? O discurso narrativo é quando você conta o diálogo na terceira pessoa. Quando você tem a dramatização, você coloca sempre na primeira pessoa, como se a pessoa mesma estivesse falando, né? Descrevendo o diálogo, que aí é aquele famoso, né? O travessão, aí você coloca lá o nome da pessoa, 2 pontos, e a fulano está falando, né? Quando você tem numa narrativa. E disse Jó, eu tenho isso, eu sou, né? E por aí vai. Tá? A dramatização é a narração na primeira pessoa. E a literatura apocalíptica, que trata de profecias e simbolismos, né? Nós temos isso eminentemente no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, mas é um estilo literário que era bastante comum naquela época, né? Você encontra várias literaturas apocalípticas, não só Apocalipse de João, mas existem dezenas e dezenas de apocalipses escritos entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Então, entre o ano 200 a.C. e o ano 200 depois de Cristo, você tem vários apocalipses escritos, não só o de João, né? O Apocalipse de João que está na Bíblia, ele se difere dos demais em vários aspectos, né? Que nós vamos tratar aqui desse ponto. Mas era um tipo de literatura muito comum e bastante específica, que tem o intuito sempre de tratar de um momento em que haveria um julgamento, um juízo sobre a terra e sobre a impiedade que pesa sobre a terra. Tá? Então, a dinâmica da literatura apocalíptica normalmente é essa. Trata de questões proféticas, futuristas, muita linguagem simbólica, e sempre tratando dentro de um contexto de catástrofe, de eventos catastróficos que acontecerão no futuro como julgamento de Deus sobre a humanidade. Tá? Característica essencial. Apareceu outra aluna aí agora. Ok? Na página 108 do livro de vocês, tem uma tabelinha aí que traz esse estilo de discurso, prosa narrativa, poesia, parábola, drama, texto apocalíptico e alguns textos relacionados. Tá? E por último aqui, o último texto de hoje vai falar sobre a progressão, né? A progressão da narrativa dentro da literatura. Então, existem vários tipos de progressão.
progressão biográfica, histórica, cronológica, ideológica e temática. O que significa uma progressão dentro da literatura? É uma narrativa em que você vai contando, por exemplo, numa narrativa, uma progressão cronológica. Você parte numa ordem cronológica, contando, narrando eventos e progredindo ali na sua narrativa, à medida que o tempo vai avançando. Se a sua narrativa é biográfica, você está fazendo biografia, obviamente, de uma pessoa ou de um povo, por exemplo, então você faz uma narrativa, uma progressão de narrativa dentro da história de vida daquela pessoa. Uma progressão ideológica. Você começa a falar sobre essa ideologia e vai fazendo uma progressão, desenvolvendo a ideologia. Progressão temática. Dentro de um tema, você vai desenvolvendo um tema. Então, por exemplo, o texto que eu citei de Romanos, capítulo 1, verso 8, que a gente estava falando da continuação, né? Início, meio e fim, trata-se de uma progressão temática. Ou seja, é um único tema sendo desenvolvido e progredindo até chegar num clímax daquilo que Paulo explica a respeito da justificação pela fé. Tá? Uma progressão temática. Então, é uma narrativa progressiva, e aí ela vai ser biográfica, histórica, cronológica, ideológica e temática, dependendo do contexto, dependendo do assunto que eu estou tratando ali. Tá? Se é da vida de uma pessoa, vai ser uma progressão biográfica. Se é a história de um povo, progressão histórica. Se é sobre eventos dentro de um determinado período histórico, é uma progressão cronológica. Se eu quero tratar em relação a uma ideologia geral, vai ser uma progressão ideológica, uma progressão temática quando eu desenvolvo um tema dentro do texto. Então, a progressão é sempre um padrão que o autor usa para estender um tema em dada passagem das Escrituras. Então, tem um tema que ele quer tratar, para estender esse tema, para desenvolver esse tema, ele usa esse método de progressão. Tá? Então, identificar a progressão nos ajuda na própria divisão do texto que vai ser estudado. Porque quando você chega num ponto, começa a analisar aquele tema e vai desenvolvendo o tema, chega num outro ponto aqui, e a partir do ponto seguinte já não tem mais relação com o anterior, significa que houve uma transição de tema. Você tem a progressão aqui, você não identifica mais essa progressão, você já está dentro de um outro tema. Então, é o exemplo que eu dei de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Você tem uma progressão temática do capítulo 1 até o capítulo 8, você tem uma outra progressão do capítulo 9 ao capítulo 11, e uma outra progressão do capítulo 11 ao 16. Então, você consegue dividir, através da análise dessas progressões, dividir a carta de Paulo aos Romanos e estudar parte por parte, que você consegue compreender melhor. E avaliar, inclusive, a relação que uma progressão tem com a outra progressão, que uma parte tem com a outra parte. Compreendido? Medo? Vocês estão com medo? Vamos orar, então, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Amém? Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que tratamos aqui. Pedimos ao Senhor que traga a mente na hora de fazermos a prova, Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia mais a conhecermos, aprendermos e crescermos no conhecimento da Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um, protege-nos, Senhor, ó Deus, de todos os males, de todos os perigos, de todas as doenças, e que tudo seja, que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Falou, pessoal? Boa noite. Falou, Paulo. Deus abençoe. Boa semana. Boa noite, paz. Paz. Boa semana. Boa Até. noite, paz. Tchau, tchau.